Verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Deus querido, maravilhoso, Deus santo, justo, fiel, perdoador. Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as vezes que erramos o alvo. Limpa-nos, Senhor, porque queremos adorá-lo, queremos engrandecer, glorificar o Senhor. Queremos, Senhor, proclamar a Tua palavra, queremos, Senhor, ouvir da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala. Abre o nosso entendimento para que juntos, como Igreja do Senhor, venhamos a crescer um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor, que é o nosso Deus eterno e todo-poderoso. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Esta é a oração que estou depositando aos teus santos pés nesta manhã de quarta-feira. E oro por mim, por aqueles que já estão conosco, por aqueles que virão a estar conosco, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs em Cristo, eu ia falar de um outro assunto hoje que eu tinha preparado ontem. Mas aí eu, sei lá, mudei. Vou falar de uma outra coisa que faz tempo que eu não falo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa recordar sobre determinados assuntos. Porque eu não sei porque no meu Instagram, por exemplo, você sabe que eu tenho um Instagram, né? Entra lá, acompanha. Eu publico muito pouco no Instagram, não tem tempo essas coisas não, viu? Mas de vez em quando eu coloco lá alguma coisa. E tem alguma coisa publicada também. Eu comecei a transmitir direto pelo Instagram, mas pouquíssimas pessoas estavam acompanhando. E é uma trabalheira, porque aí eu tenho que estar com 2 celulares aqui e tudo, né? E aí eu desisti de transmitir, na verdade, ao vivo pelo Instagram. Eu gostaria muito de transmitir ao vivo pelo YouTube, por causa do alcance, né? Alcançar mais pessoas para Jesus Cristo nestes últimos dias. Mas para começar, já falei para vocês isso, né? Para começar a transmitir ao vivo pelo YouTube, precisa ter no mínimo 1.000 seguidores. É uma norma do YouTube, eu não tenho. A última vez que eu olhei, eu estava com 646. Então, você que vai estar me vendo pelo YouTube, né, não deixe de colocar aí o likezinho, porque ajuda o YouTube a espalhar o nosso vídeo, e não deixe de se inscrever também, para que a gente possa atingir pelo menos esta marca de 1.000 e poder transmitir ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue. Vou terminar esse café aqui, que eu acordei muito cedo hoje e fiz café cedo. Hoje a gente, então ele vai esfriando, né?
Hoje a gente vai falar do Espírito Santo. Então, eu estava dizendo porque eu abro esse Instagram, mas é cada loucura que eu vejo ali, né? Ontem foi aquele cara dizendo que a Bíblia tinha... Eu não sei porquê, não sei se vai para todo mundo isso, ou é de acordo com os assuntos que eu vejo, né? De repente o próprio Instagram separa essas coisas. Era o sujeito dizendo, mas eu não vi mais ele, não consegui mandar o recado para ele aprender a ler. Ontem ele dizia de uma diferença que tem na Bíblia e tal. Precisa ler direitinho a Bíblia, né? Senão, como é que o sujeito vai entender? Aí acha a diferença onde não tem, né? É verdade, Ração, é verdade, Edgar, você tem razão. Hoje a gente vai falar aqui do Espírito Santo, porque assim que eu abri o tal do Instagram, meu Deus, mas eu vi umas coisas. Eu não sei se vocês veem isso também. Não sei. Eu não sei. Então, mas como eu vejo, Otávio, eu acho que volta, né? As coisas daquele tipo volta, né? Para mim, foi o que eu imaginei mesmo. Então, eu sei que vocês, ou a maioria de vocês, não vão cair nessa esparrela, né? Não vão cair nessa mentira, nessa armadilha, nessa emboscada, que são essas coisas aí, né? Isso não é culto a Deus, mas de jeito nenhum. Olha, se aquilo for culto a Deus, eu nunca na minha vida cultuei a Deus então. Nunca, porque eu nunca fiz aquilo. Já estive em lugares que se fazia aquilo, mas eu não fazia. Não é possível. Até na minha época áurea de ignorância, eu nunca fiz isso. Então, eu quero convidar você, para você não ficar com dúvida a respeito do que eu vou falar, para você ir lendo na Bíblia. Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Coríntios 12, 13. Né? Porque o apóstolo Paulo não é nenhum desses apóstolos aí que estão por aí, né? Que se autodenominaram apóstolos, né? Não é nenhum desses, é o apóstolo Paulo. Não é nenhum desses pastores midiáticos aí que querem ser artistas, personalidades, né? Não é nenhum deles que falou isso. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina, e de maneira clara, não precisa ser nenhum gênio, nenhum intelectual, não, é muito simples, é só ler o que está escrito em Coríntios 12, 13, que a gente recebe o Espírito Santo de Deus no momento em que a gente crê que Jesus Cristo é o único nosso Salvador. Vamos ler? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, que é o Espírito Santo. Eu creio que na Bíblia que você está acompanhando aí, o substantivo Espírito
está em letra maiúscula, para nos mostrar que é o Espírito Santo. Então a gente recebe o Espírito Santo no momento da conversão. E Deus sabe se aquela conversão é verdadeira ou não. Se é verdadeira, você recebe o Espírito Santo. Se é uma conversão falsa, emocional, não recebe. Não é salvo. Simplesmente assim. Não adianta discutir, não adianta dizer que, olha, acrescentou mais 1000 almas. Se Deus achar que é uma só, 999 não são salvas e pronto. Não é o homem que decide quem é salvo, quem é condenado, é Deus. E quando Paulo escreve, quer judeus, quer gregos, né? Porque foram os judeus que rejeitaram Jesus. Então, está aberto aos judeus serem salvos também. E por que ele coloca quer gregos? Porque ele estava na Grécia, estava escrevendo para o povo de Corinto. Entendeu? E os gregos tinham lá, sei lá quantos deuses, tinha Deus para tudo quanto é lado. Até hoje tem. Até hoje eles têm um monte de Deus ainda. Uma grande parte da população grega acredita em Diana, sei lá quem. A grande parte é cristão ortodoxo, católico ortodoxo, enfim. É isso que ele quer dizer o mundo todo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Ele diz quer servos porque existiam escravos na época. Então, para aceitar Jesus, o sujeito podia ser um escravo. E podia ser livre. Porque ele diz, todos temos bebido de um Espírito. Eu não sei para você se está claro isso. Né? Ele diz aqui, todos nós fomos batizados em um Espírito formando o corpo. Que corpo é esse, Odete? Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, é a igreja. Corpo do qual ele é o cabeça. Essa é a igreja. Está vendo? Quando eu falo igreja, não é denominação. A igreja é a reunião dos salvos. Por que eu falo isso? Toda hora, sempre falo. Porque está escrito na Bíblia. A reunião dos salvos, todos nós somos batizados em um Espírito, formando o corpo. Então, a reunião dos salvos é a igreja. Ah, mas e a denominação A, B, C, D? Não sei, não me importa. Tem gente salva lá dentro? Claro que tem. Mas tem gente que não é salva? Claro que tem. Agora, no corpo, só são os salvos. Entendeu? Na denominação pode ter qualquer coisa. Pode ter qualquer coisa. Porque lá não é a reunião dos salvos. A reunião dos salvos é a reunião da igreja. Eu imagino, na minha cabeça, que aqui é a reunião dos salvos. Existem denominações de salvos? Eu imagino que sim. Claro. Mas é difícil, porque a maioria faz essas loucuras aí que eu estava comentando aqui no começo. E eu quero convidar você para você abrir também a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, para você ter isso na sua mente. Porque às vezes eu falo algumas coisas aqui que eu sei que mexem um pouco com o tico e o teco de vocês. Mas esse cara vem falar umas coisas aí, qual é que é a dele? Mas eu estou falando que está na Bíblia.
Eu não estou inventando nada, eu não estou criando uma doutrina. Não. Quem sou eu? Nem tenho capacidade para isso. Eu já falei, repito, eu sou um papagaio bíblico. É isso que eu sou. Eu repito aquilo que está na Bíblia. Então, por favor, Romanos 8:9. A Bíblia deixa claríssimo que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pertence a Cristo. Agora, eu vou dizer ela tem, ela não tem, quem sou eu? Acabei de falar aqui em 1 Coríntios 12:13, que Deus sabe quem está dizendo que Jesus Cristo é o único salvador da vida dele. É o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, que Deus sabe. Esse recebe o Espírito Santo, não falei? Então, aqui embaixo, em Romanos 8:9, eu não vou determinar nada, eu vou ficar com aquilo que está na Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha o que Paulo coloca. Se é que o Espírito de Deus habite em vós. Ele está falando, eu falo exatamente o que ele falou. Nem ele afirmava. Porque como é que ele ia saber? Quem sabe é Deus. Então, o Espírito Santo estava, se é que ele está, que ele mora em vocês. Aí, olha só o que ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este alguém não é dele. Dele quem? Cristo. Agora, é claro que a gente, lendo a Bíblia, observando, a gente, mais ou menos, a gente consegue entender, essas coisas, a Bíblia não diz que o Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e Jesus não é Deus. Quando você vê na Bíblia, o próprio Cristo, que é o Deus encarnado, ou apóstolo fazendo qualquer coisa, disso que a gente vê por aí, em vídeos, E você fala, mas como é que isso pode ser o Espírito Santo se Jesus nunca fez isso? Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus, Aí ficaram os apóstolos aqui. Até assim, para arredondar, até mais ou menos 70 e alguma coisinha depois de Cristo ainda. 70 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, depois de Cristo, não existiram apóstolos. Mas nenhum deles fazia essas coisas aí. Nenhum. Quando você viu um apóstolo tirando roupa, jogando nos outros, ou desmaiando, e aí vinha a gente, cobria. Eu não sei por que eles cobrem as pessoas com aquele paninho ali no chão. Eu fico olhando e falo, por quê? Porque se vai criar um ato indecente, já não é de Deus. Você concorda comigo ou não? Que Deus nunca faria algo para que deste algo feito por Deus surgisse uma cena indecente. Pensa. Não, mas coloca o paninho porque a mulher caiu e ela ficou com as pernas à mostra, olha. Mas então não é de Deus, porque Deus nunca faria algo que o homem tivesse que completar o ato dele. Ou não? Você pensa assim ou não? Então Deus falhou porque ele fez algo que o homem tem que ir lá e completar. A mulher caiu, está com as coxas à mostra, nós temos que colocar um paninho para cobrir.
Então Deus falhou. Tudo bem. E no homem, por que eles colocam um paninho? Eu não entendo. Por que vem com aquele paninho, né, da cintura para baixo até o final da canela? Para quê? Você vê que são coisas que é para impressionar. Agora, a gente precisa entender essas coisas. Porque Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne. Olha, essas são coisas carnais. São coisas que os homens fazem, que você vê que não tem como ser de Deus. Vamos raciocinar. Mas peraí, então Deus errou? Deus não erra. Então isso não é de Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia? Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Porque eu não quero que você concorde, a não ser que você fale, claro, né? Se a pessoa concorda, concorda. Mas eu não falo para você concordar comigo, eu falo para você entender quanta mentira tem por aí. Quando, por exemplo, até que você está procurando aí Efésios 1, 13 e 14, quando todas as denominações praticamente fazem isso, não sei nem se continuam fazendo, porque é tudo moda, né? Uma faz, as outras vão atrás fazendo. Colocam lá aquela baita daquela taça de plástico enorme, né? E cada um coloca o seu pedido de oração e coloca lá. E o pastor vai orar. Quando na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Não, é uma coisa simples, ó. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo, aonde está isso na Bíblia? Que o pastor vai orar e tudo vai acontecer. Quem falou isso? Aonde? Me mostra. É só mostrar para mim. A pessoa tem que vir e falar, olha, aquilo que você falou assim, olha aqui na Bíblia aqui. Opa, eu estou errado, eu vou vir aqui e vou falar, eu me enganei, eu errei. Por que não? Porque eu não sou perfeito. Mas até hoje eu não sei onde está essas taças, onde vão jogando os pedidos de oração lá. Que nem o outro faz aí, né? Nós vamos para o Monte Sião, não sei para onde, vem aqui e coloca a sua digital na túnica que eu vou entrar na água do Rio Jordão. Ah, faça-me um favor. Oh, mas onde está isso? Isso é coisa que os homens vão inventando para atrair, né? Porque aí ele já aproveita e pede uma grana, né? E as pessoas acreditam. Você achou aí Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14? Porque às vezes você está do lado de alguém, ao lado aí, tá você e a pessoa estão ouvindo aí o que eu estou falando. Só que a pessoa acredita nesse tipo de coisa. Você sabe, eu li hoje no G1. Hoje, eu li. Eu sei que está no G1. Se você entrar lá, você vai achar. Um estudo científico, né? E tem gente que acredita ainda, hein? Está no G1 hoje. Que fantasma não existe. Isso é criação do próprio ser humano. E é um estudo muito legal, porque vai mostrando. Você vai falando, poxa vida. Tem gente que ainda acredita em fantasma. Não, fantasma existe. E a Bíblia diz que fantasma não existe. Não diz. Ou não. Ou sou só eu que estou falando. Você pode até falar para mim, não. Eu já vi fantasma. Eu vou dizer, você viu que sua cabeça queria que você visse. Porque não existe.
Porque primeiro a Bíblia diz que fantasma não existe, alma penada não existe. Segundo que o estudo prova que é a cabeça do homem, desde lá, né? Adão e Eva, o homem já foi se preparando para essas bobagens aí. A Bíblia não diz que é impossível a comunicação dos mortos com os vivos? Acabou. Ah, o fantasma. Você não existe. Efésios 1, 13 ao 14 nos ensina que o Espírito Santo de Deus é o selo. Né? Você compra qualquer coisa que você compre, vem lacrado, não vem? Algumas coisas vêm até com selo, não é? O azeite, por exemplo, vem com aquele lacre que é o selo de garantia que ninguém abriu, que ninguém trocou o que estava lá dentro por um produto inferior. É o selo de garantia, não é? E o Espírito Santo é o selo que dá exatamente, Marília, concordo plenamente com você. O Espírito Santo é o selo, é a garantia de que a gente é salvo. Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da vossa herança, da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Eu estou falando com as minhas palavras e estou lendo as palavras da Bíblia. Então, essas três passagens, Coríntios 12, 13, Romanos 8, 9 e Efésios 1, 13 e 14, deixam claro que o Espírito Santo é recebido no momento da salvação. E quem libera o Espírito Santo para o salvo é Deus. Não é o pastor que ora, não é põe a mão na cabeça, põe a mão no ombro. Não é nada disso. Não é nada disso. É Deus que libera. Mas está aqui escrito. Aonde está escrito? O pastor tem que orar por você, para você receber o Espírito Santo. Aonde? Ah, tem aquela passagem lá que impor as mãos. Era um costume da época. A gente hoje não dá a mão. O que é isso? É um costume. Na época da pandemia, até hoje muita gente ainda faz isso. Não batia assim, ao invés de pegar na mão, por causa do, né? Costume. Mas não é, nós vamos orar com imposição de mãos. Grande coisa. Grande coisa não vai fazer. Não vai fazer nada diferente. Não é imposição de mãos, como alguns querem que você acredite. Então, Paulo não poderia dizer que nós fomos batizados por um Espírito e que para todos foi dado o Espírito para beber, se todos os verdadeiros, estou falando do verdadeiro crente, não tivesse o Espírito Santo. Não é isso que ele fala aqui em Coríntios 12, 13? É só a gente ler e entender o que está escrito. Romanos 8, 9 é ainda muito mais explicativo. Se uma pessoa não tem o Espírito, acabou, ela não pertence a Cristo. Acabou.
Romanos, então, não deixa nenhuma margem. Então, o que a gente conclui dessa leitura? Possuir o Espírito Santo é um fator de identificação de ter ou não a salvação. Não é? Romanos 8, 9. Além disso, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo não poderia ser o selo da salvação, como está em Efésios 1, 13 e 14, se ele não fosse recebido no momento da salvação. Você é salvo? Então você é selado com o Espírito Santo. Porque a salvação é assegurada no momento em que a gente recebe Cristo como Salvador. Você vê que diz aqui, Paulo era terrível, né? Paulo era fantástico, terrível no sentido de grande, né? Olha o que ele fala, olha o jeito que ele fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Ele cutuca as pessoas, ele cutuca, ele provoca. Se o Espírito habita em vocês, vocês não estão na carne, não precisa estar preocupado, não. Ele estava dizendo que tem muita gente aqui que está na carne, que está achando que é salvo e não é. Agora, o que existe uma baita de uma discussão, para mim não tem discussão nenhuma, né? Discussão entre os carismáticos, renovados, pentecostais, neopentecostais, é eles lá que eu não tenho, para mim não tem discussão. Para mim, o sujeito é salvo, ele tem o Espírito Santo no exato momento. Ah, mas e o batismo? É naquele momento. É naquele momento. Não, mas o batismo, não, isso é invencionice. Isso aconteceu lá na festa judaica de Pentecostes. E nos dias subsequentes, porque o Espírito Santo era um negócio novíssimo naqueles dias. Tanto é que quem viu o que aconteceu ali ficou meio assim, mas esse povo aí está meio doido, eles encheram a cara de querosene, porque eles estavam falando, né, as 12 línguas relacionadas ali, línguas, idiomas humanos, não xarabalai, essas bobagens aí. Idioma, língua é idioma. Você tem o dom de língua? Ótimo, então você prega o evangelho numa língua que você nunca estudou e não conhece. Isso pode acontecer? Eu creio que para Deus pode. Não é comum? Não é comum, porque hoje tem a Bíblia em praticamente, se não todos os idiomas e dialetos. E dialetos, tá? O que é receber o Espírito Santo? Aí eu pergunto para você. Porque você vai falar isso para alguém, você precisa questionar a pessoa, para saber o que a pessoa pensa. Porque tem gente que você fala, ela fica olhando para você assim, ó. Eu não sei o que ela está pensando. Ela pode estar zombando de mim. Até zombar de mim não é o problema. Se ela está zombando é porque ela não está entendendo. E a defesa dela é zombar. Não é querer entender. É zombar. Então eu preciso saber o que é receber o Espírito Santo. Alguém pode me responder aí? Rapidinho, porque o nosso tempo está estourado.
É verdade, Jair, que você tem razão. O português é uma língua linda, quando bem falada. E é difícil falar bem, viu? Falar bem no sentido de falar correto, né? Isso é falar bem. Falar o português correto. O que hoje é difícil, hein? O que hoje é difícil. Promessa da salvação, Edgar. Boa. Eu vou dizer que você está correto. Isso é receber o Espírito Santo. Eu só escrevi aqui um outro termo. Só isso. Mas é a mesma coisa que o Edgar respondeu. Edgar respondeu, receber o Espírito Santo é a promessa da salvação. Correto. Eu só usei um outro termo que é o seguinte. Receber o Espírito Santo é estar habilitado a ser salvo. É a mesma coisa. E isto ocorre no momento da salvação. Agora, estar cheio do Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Aí você vai se enchendo do Espírito Santo dia após dia. Como que eu faço isso? Orando, lendo a palavra, meditando, estudando, buscando entendimento e buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo no momento. Olha, agora ele começa a profetizar. Não, opa, para, você está confundindo tudo. Ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, durante a vida cristã. É um processo contínuo na vida do cristão. Alguns não veem desta forma. Mas aí a gente pede, então me explica aí, 1 Coríntios 12, 13. Pode me explicar? Eles vão inventar termos, porque eu já perguntei. Eu só nunca consigo me lembrar esses termos, porque eles inventam. Mas pera, onde está aí essa diferença que você está falando aí na Bíblia? Não ser cheio do Espírito. Não, isso é um processo. Ninguém é cheio do Espírito Santo de hoje para amanhã. O Espírito Santo mora em você. Agora você se converteu. O que você sabe da Bíblia? O que você sabe de Deus? Nada. É a palavra de Deus. É a sua leitura, o seu crescimento é que vai lhe fazendo amar a cada dia mais a Deus. Por quê? Porque você vai conhecer Deus. Como é que nós conhecemos Deus? Através da palavra dele. Não, então me explica Efésios 1,13. Me explica Romanos 8,9. É assim. Me explica aí. Pronto. Receber o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Porque a Bíblia usa alguns termos diferentes, né? É um ato subsequente à salvação. É salvo. Deus sabe, eu não sei. Opa, a partir de agora você é salvo, tem o Espírito Santo. Agora, crescer. Por causa disso que todo dia eu falo, ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O que eu estou pedindo para Deus? Me ajuda a me encher da presença do Espírito Santo em mim. Me ajuda a que cada um que está cultuando o Senhor conosco nesse momento vá se enchendo do Espírito Santo com tudo que for dito aqui. E para encerrar, que o nosso tempo está estourando. João, capítulo 3, versículos do 5 ao 16. A Bíblia não tem que... É só explicar o que está escrito. Né? Pronto, ração. Muito bem. Eu vou, olha, João capítulo 3, versículo do 5 ao 16, né? Diz que a gente recebe o Espírito Santo de Deus simplesmente
crendo em Jesus como nosso Salvador. Acabou. Mas você lê aí João 3, do 5 ao 16. E o Espírito Santo passa a morar em cada um de nós daí para frente. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Entendeu, meu querido irmão e minha querida irmã? Se você tiver alguma dúvida, não se acane. Pastor, mas tem gente que tem dificuldade de escrever, eu sei. Manda áudio, mas me explica no áudio, né? Cita a passagem bíblica para eu poder entender o que você quer saber. Você consegue escrever legal? Escreve. Ou, eu sei escrever, mas eu quero mandar um áudio. Eu não gosto de áudio. Mas eu ouço, pode mandar. Porque não pode ficar na dúvida de um assunto crucial na nossa vida cristã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor falou conosco hoje, por tudo que o Senhor nos explicou sobre o Senhor, sobre o nosso Salvador e sobre a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco, nos orientando, nos explicando. Se há alguém em dúvida, Senhor, que eu possa ser um instrumento para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Continua falando conosco e cuidando de nós, ó Deus querido. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.